Salve meus cria, beleza? Hoje a obra é simplesmente muito parecida com uma obra aqui que vocês amaram no canal, que é aquela obra do garoto que viveu o caminho demoníaco e depois se arrependeu e voltou para o passado, e assim ele tá tentando ser uma boa pessoa. A obra de hoje tem muitos elementos que são muito parecidos com essa obra, e de tão parecido eu tava até pensando se era do mesmo universo. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, estamos quase chegando a 300 mil inscritos, e eu realmente só tenho a agradecer a vocês, mas sem mais enrolação, marcha! A nossa obra começa com algumas folhas voando sobre o vento, porém esse ambiente calmo é cortado na mesma hora, assim como as folhas que estavam voando. Então vimos que algumas pessoas estavam lutando, e uma delas era a estrela ascensão da alma marcial, chamada de Bak Mujiyun, e ele grita que finalmente eles se conheceram, Demônio Celestial Ashura. O demônio Ashura então estava em cima da rocha apenas observando tudo aquilo, e outras pessoas que estavam em volta estavam muito em choque daquele demônio. O Mujiyun então pensa assim, e pensar que ele ainda consegue expressar esse espírito tão impressionante mesmo estando sozinho, como esperado do cultista demoníaco que dominou uma era, um rosto amargamente frio, uma lenda entre as lendas no caminho demoníaco, lito do culto demoníaco celestial, o demônio celestial Ashura, a existência máxima, a quem os cultistas demoníacos adoram e arriscam as suas vidas para cumprir a sua vontade. E era só questão de tempo até que o mundo fosse colocado sob seus pés, até que eu, Bak Mujiyun, apareci. O homem então pergunta as últimas palavras do demônio, e o demônio sorrindo muito lança uma aura maligna para todos. O Mujiyun então pensa, esse espírito é o suficiente para ser usado como sacrifício pelos meus contos heróicos, e é chato terminar de uma vez só, então eu vou jogar com ele primeiro. Ele então fala que a crueldade do demônio Ashura acabou, então ele pede pro demônio celestial vir até ele. O Ashura, com a expressão muito séria, pede para poupar ele, o que acabou deixando o Mujiyun sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo ali. O Mujiyun então fica se perguntando se ele estava alucinando naquele momento. Como que o oponente demônio celestial Ashura, a existência absoluta do caminho demoníaco, não há possibilidade dele abrir mão da sua dignidade e implorar por sua vida de uma forma tão desagradável assim. O Ashura então muito sério, ele fala assim, parece que eu não pareci desesperado o suficiente. Você pode me poupar só dessa vez? E nisso o Mujiyun não tava nem acreditando no que ele estava escutando. O Ashura então fala, eu vou viver em silêncio como se eu estivesse morto. Eu vou morar nas profundezas das montanhas e eu nunca mais vou aparecer em Jianghu. Então, por favor, me poupe. O homem então grita que aquilo era impossível. E ele pensa, o meu plano de virar herói nessa batalha decisiva acabou virando fumaça por causa do líder do culto demoníaco covarde. O Ashura então fala, irmão Bak, eu tenho que manter a minha aparência, então eu só posso implorar para que você use a transmissão de som. Nisso Bak acabou ficando com muita raiva, e ele fala, simplesmente morra aqui agora. E o Ashura fala, irmão, por favor, considere o que eu falei, por favor. E o Bak pergunta se ele ainda estava olhando de baixo para as artes marciais, e isso até o fim da sua vida. O Ashura então fica se perguntando se ele iria morrer naquele lugar, e o Bak fala que sim, ele vai morrer ali mesmo. A cena então acaba mudando e é dito, a luta acabou terminando em apenas uma luta. Bak Mujiyun, que estava cheio de confiança em sua vitória, morreu em apenas um ataque. E 22 anos depois, no interno do culto demoníaco, o Ashura, já muito velho, estava se perguntando por que o Bak Mujiyun não usou a arte mais forte daquela época. E graças a isso, ele acabou conseguindo proteger a posição atual dele. E também para criar a próxima geração para que não se importem. E ele fala, até porque eu só me concentrei em poder a minha vida inteira. Meus 3 filhos tiveram que lutar pela posição do sucessor do culto demoníaco. Então todos estão em seus túmulos agora. De repente então um jovem acaba aparecendo e fala assim, pai, está tudo bem com você? E esse era o único descendente do demônio celestial Ashura. E o nome dele era Do Yugang. E o Ashura pensa, mas o meu novo Yugang é muito diferente de todos. Ele foi criado para não se cegar com poder e força. E eu já fiz arranjos para que ele possa se tornar o líder do culto mais forte de todos. O Ashura então acaba falando, eu estou sempre bem, meu filho. Então você não precisa se preocupar com seu velho aqui. Ele pensa, algum dia ele será capaz de me superar e de se tornar o líder mais forte de todos do culto. Algumas pessoas ali de fora estavam pensando, e pensar que o assustador líder do culto poderia ser tão benevolente assim. Mas, como esperado, o próximo líder do culto deve ser definitivamente o Yugang. E isso já está mais do que certo, já que ele é descendente do senhor demônio celestial Ashura. E escutando essas palavras, o Yugang parecia não gostar muito daquela situação não. A cena então acaba mudando e o Yugang estava escrevendo um pouco. E alguém acaba batendo na porta e ele pergunta quem era. E era na verdade um especialista em tortura, chamado de Saigin Saigaki. E ele diz que ele veio cumprimentar o jovem do culto. Ele fala, sob a ordem da vossa senhoria, eu estou aqui para relatar o progresso da tortura de um membro das seitas ortodoxas. O Yugang então pensa assim, o pai deve estar testando a minha qualificação como o próximo líder do culto. E ele pede pro cara dizer o que estava acontecendo. E ele fala, o criminoso foi torturado na prisão subterrânea por um total de 3 dias. No primeiro dia, depois de arrancar a pele das costas até a ponta dos seus dedos do pé, nós acabamos molhando ele em água salgada.
nada. No segundo dia, fizemos os porcos comerem as pernas do criminoso. E no terceiro dia, o corpo do criminoso desapareceu da cintura pra baixo. E ele fala, mesmo dentro do culto demoníaco, eu sou o único capaz de fazer esse nível de tortura. Será que o jovem mestre do culto está satisfeito com as minhas aptidões? O Yu Gang então acaba batendo na mesa com muita raiva, falando que aquilo ali não era o suficiente. O cara então acaba se desculpando, falando que ele sente muito. E ele pensa, ué, como que a minha tortura não é o suficiente? Eu achei que o jovem mestre ia dizer que eu fui longe demais. Mas, como esperado dele, ele é de fato descendente direto do senhor demônio celestial Ashura. O homem então fala que vai torturar ele de agora em diante mais ainda. E assim acaba se retirando da sala do Yu Gang. Assim então que ele vai embora, o Yu Gang acaba se sentando e mudando completamente a sua expressão. Ele fala que aqueles cultistas demoníacos são realmente muito loucos. E aquilo que aquele cara fez foi muito desumano. E ele fala que aquele cara era tão cruel, mas tão cruel que ele estava pensando outra coisa. E o Yu Gang só conseguia pensar, isso é algo que humanos fariam? Por favor, pare de falar isso, eu não estou aguentando mais. Mas pera, eu tenho que voltar aos meus sentidos. Atualmente eu estou no culto demoníaco. E eu ainda estou muito fraco, então eu não posso vacilar aqui não. E eu tenho que aguentar tudo isso, eu ainda sou muito fraco, eu não sou forte o suficiente. Então ele acabou falando aquilo que não era o suficiente. E ele acabou falando isso sem querer. E agora aquele maluco vai torturar o cara muito mais. E ele pensa, eu não acredito que eles estão torturando cruelmente só porque eles estão bisbilhotando o culto demoníaco. E esses bastardos são realmente abomináveis. E assim ele acabou amassando uma carta que estava na mão dele. E quando ele abre novamente, estava escrito, não é adequado para se tornar o culto demoníaco. O Yu Gang então fala que ele não conseguiu contar a ele de novo hoje. Ele então pensa, sério, eu não quero me tornar o líder do culto demoníaco celestial. Eu só queria viver uma vida normal, cara. Mas todo mundo está me entendendo mal desde que eu nasci. Ele então acabou se lembrando de uma cena, de uma mulher perguntando pra onde ele estava indo. E ele fala, eu só fui até um incinerador para descartar um pouquinho de lixo que eu peguei na beira da estrada. E ao escutar isso, as pessoas ficaram horrorizadas. E as pessoas pensaram, parece que ele pegou um membro lixo da seita ortodoxa na beira da estrada. E o lugar para incinerar e descartar um membro ortodoxo lixo deve ser a prisão subterrânea. E até aquele cara que tava torturando falou que o senhor dele finalmente conseguiu. E aquilo realmente era esperado do próximo líder do culto. O Yu Gang então só tava pensando que ele realmente só foi apenas descartar lixo, mais nada. Mas todo mundo sempre entendia errado o que ele falava. Ele então pensa, nesse ritmo é impossível viver uma vida normal no culto demoníaco. E eu realmente tenho que contar isso para o meu pai, antes que ele me faça assumir o cargo dele. De repente então alguém chega correndo entrando com tudo na sala dele. E o garoto pergunta o que estava acontecendo ali. E na cabeça dele ele só tava pensando que aquele cara assustou muito ele. E aquele homem que entrou do nada era um dos 6 anciões do culto demoníaco, chamado de Son Yu Mangun. E um detalhe sobre esse homem é que ele sempre estava sorrindo. Ele então fala, a sua senhoria está em condições críticas. E isso acabou deixando o garoto muito assustado com essa situação. E depois que ele escutou que a vida do líder do culto estava crítica, a cena já muda rapidamente para ele com a mesma cara, já com uma roupa de velório, já que naquele momento o seu pai havia falecido. E ele nem sequer conseguiu falar com seu pai antes. Ele então olha para o céu e fica se perguntando como que as coisas aconteceram desse jeito. Então temos um flashback onde ele estava entrando na sala do seu pai desesperado perguntando o que estava acontecendo com ele. E um homem fala assim, os ferimentos da batalha pioraram muito e acabou se tornando impossível para ele suportar mais ainda. O Ashura então acaba abrindo seus olhos perguntando se o Yu Gang estava ali. E ele fala que sim, que ele poderia falar com ele. O Yu Gang então pensa assim, parece que ele está com muita dificuldade até para falar. O Ashura então fala assim, ouça bem meu filho Yu Gang. A partir desse ponto você é um novo líder do culto demoníaco. E assim ele acabou falecendo. O Yu Gang então pensa, agora eu sou incapaz de evitar me tornar líder do culto demoníaco. Mas tem alguém que eu nunca vi namorada antes. O Yu Gang então acaba perguntando quem que era aquele cara. E o homem fala assim, por favor, me perdoem a minha grosseria. De repente então o cara acaba acertando ele em vários pontos vitais. Assim então o Yu Gang acaba desmaiando e o cara pega ele nos braços. E ele fala que querendo ou não, ele iria levar o Yu Gang com ele. Assim então aquele homem misterioso acaba levando o corpo do Yu Gang com ele. E o Gang ainda estava acordado nos braços dele. E ele fala, ele pressionou meu ponto de pressão e eu não tô conseguindo me mover mais. Ele então só conseguia pensar que ele precisava chamar o resgate o mais rápido possível. De repente então alguns homens acabam aparecendo falando que ele estava ali. O Yu Gang então pensa, o esquadrão exposto por espíritos malignos. E Yaxa em busca de almas do esquadrão. E essas pessoas serão capazes de se livrar desses monstros com certeza. O Yu Gang então começa a gritar para eles correrem atrás deles imediatamente. Porém aqueles homens falam, temos que matar o Yu Gang. E o bem-sucedido será recompensado. O que acabou deixando o Yu Gang muito surpreso com tudo aquilo. Já que ele não estava entendendo muito bem o porquê que eles queriam matar ele. E assim apareceu muitas pessoas querendo matar o Yu Gang de uma vez só. Aquele homem misterioso então pega sua espada e fala que eles estão fugindo para o líder do culto. E em uma velocidade absurda ele acaba picotando todo mundo que estava tentando matar o Yu Gang. E nisso o garoto ficou muito
muito impressionado com a força daquele cara. E ele pensa, ele derrotou aqueles soldados de elite com tanta facilidade assim, mas quem é ele? O homem então acaba chegando pelas costas daquele cara misterioso. Porém, com a sua espada ele acabou cortando a cabeça daquele ali também. E não demorou muito pra ele acabar com todos que estavam ali. O homem então fala o que eles estavam fazendo, já que eles vão perder o Wilsung assim. E aquele homem que sempre está sorrindo pediu pra pararem. O cara então fala que eles vão se arrepender se eles não correrem atrás dele imediatamente. E ele era o espírito maligno que expõe o líder do esquadrão Yu-san. E o outro era Yaxa, em busca da alma, líder do esquadrão Bu-yong. Ele então fala, vamos correr atrás dele agora mesmo. Porém, aquele homem fala assim, podemos matar o Wilsung a qualquer momento. Mas se ele morrer, o culto demoníaco enfrentará um grande desastre. O grande plano do demônio celestial Ashura, Poing-shio, está sob ele. E eu tenho certeza de que não perderemos do Wilsung. O resto de vocês deve se desfazer do corpo e reunir os anciões. Começamos agora a cerimônia de inauguração do 16º líder do culto. E nisso todos se perguntaram o que era aquilo. A cena então mostra pro cara ainda levando o Wilsung nos braços. O Wilsung então fala assim, cara, já faz um dia, quem diabos é você pra fazer isso? E o homem fala, estaremos em Shang-Chi em breve. E eu vou libertar o seu ponto de acupunção agora. O Wilsung então pensa que finalmente ele podia se mexer. O homem então acaba se curvando aos pés do Wilsung. E ele fala, esse servo leal cumprimenta o líder do culto. E eu fui feito apenas para ajudar o líder do culto. O meu nome é Poing-shion. O Yu Gang então pensa assim, feito? Então quer dizer que foi meu pai que criou ele? O Yu Gang então fala, deixa-me perguntar só uma coisa pra você. Son-yun Magun é o que está liderando a rebelião do culto demoníaco? E o Poing fala que aquilo era correto, que realmente era ele. O Yu Gang então pensa assim, eu pensava que o Son-yun Magun era leal a mim. E ele sempre estava muito feliz e sorrindo pra mim. Mas quer dizer que aquele desgraçado me traiu, né? E isso é realmente inacreditável. E se o Son-yun Magun quer se tornar o líder do culto, eu não tenho outra escolha. Eu vou abandonar a posição de líder do culto e viver uma vida pacífica. No entanto, o problema é esse cara que está comigo. Será que eu devo convencer ele e mandar ele embora? O protagonista então fala assim, você escolheu a pessoa errada para deduzir a sua lealdade. O líder do culto demoníaco agora é o Son-yun Magun. Então você não acha melhor ir até ele? O Poing então fala, meus líderes do culto são somente o demônio celestial Ashura e você, mestre. Então, por favor, retire a sua ordem imediatamente. O Yu Gang então pensa assim, meu Deus do céu, olha os olhos desse maluco pra mim. Ele não vai me espancar ou algo do tipo não, né? O Yu Gang então fala assim, você deveria me reverenciar como líder, mas você ousa desobedecer a minha ordem dada? Você só pode estar zoando com a minha cara, não é possível uma coisa dessas. Ele então fala que ele deve sair. Assim então o Poing vai em direção ao protagonista como se fosse dar um soco nele, o que acabou deixando o protagonista muito assustado, porém ele dá um tapão numa rocha que estava atrás do nosso protagonista. O Poing então fala que por causa da atitude dele, ele vai se punir. Assim então ele começou a dar várias e várias cabeçadas naquela rocha. O Yu Gang então pede pra ele parar com aquilo imediatamente, já que estava muito tarde. O Poing então fala que ele vai se punir até que o líder do culto ordene que ele pare. O Yu Gang então pede pra ele parar agora mesmo e que isso era uma ordem do líder do culto. O garoto então só conseguia pensar o que diabos é aquele cara e que tipo de pessoa o pai dele acabou criando. O Yu Gang então frustrado ele fala assim, tá bom, mas primeiro temos que conseguir uma pousada. Então eu acho melhor a gente descer um pouco da montanha, o que você acha? E quanto dinheiro que meu pai deixou com você? O Poing então fala que ele não trouxe dinheiro nenhum e eles terão que dormir nas montanhas hoje à noite. O Yu Gang então fica com muita raiva, já que o cara disse que iria ajudar ele. E o Poing acaba se desculpando com o nosso protagonista. O Poing então acaba levantando a sua cabeça e ele fala, mas não teremos um bom lugar para dormir ou comer. Eles já estão aqui para nos dar as boas-vindas. De repente então aparece um grupo de pessoas e um homem com tapa-olho diz assim, você está fazendo tanto alvoroço até mesmo no território da Floresta Verde. Não pense que você vai sair daqui vivo. Alguns arqueiros já estavam preparados nas árvores. O Yu Gang então pensa, essa energia. Eles são os membros de elite dos bandidos da Floresta Verde. Poing-shion, seu desgraçado de merda. Não é hora de você falar despreocupadamente sobre ele nos dando as boas-vindas. Eu devo evitar fazer qualquer coisa problemática aqui. E primeiro eu vou me desculpar como garantia. Porém, enquanto nosso protagonista estava tentando fazer as pazes, o Poing simplesmente fala, cala sua boca, seus arrombados de merda. Vocês realmente sabem quem é esse homem aqui na frente de vocês? E nisso não só nosso protagonista, mas também todo mundo ficou em choque. O Yu Gang então perguntou o que diabos ele estava fazendo e pediu para ele se apressar agora e pedir desculpas para todos eles. O homem de tapa-olho fala assim, quem diabos você tá tentando enganar? Ataque ele agora. E assim todos os arqueiros lançam suas flechas em direção a eles. E o Poing tira sua espada e fala assim, eu disse pra vocês calarem a merda das suas bocas. Ou será que vocês estão com o pau no ouvido? Caralho, o maluco realmente é brabo, hein? Cê é louco. O homem de tapa-olho então pergunta se aquele era um Sword Hall e pergunta se ele não era um bastardo comum. De repente então o Poing acaba chegando atrás daquele homem de tapa-olho e ele fala, eu vejo que a sua cabeça ainda está intacta, então deixe-me dar uma mãozinha pra você. E assim na mesma hora ele acabou virando a cabeça do cara ao contrário. O Yu Gang então ficou
gritando desesperado pra ele não matar pessoas tão imprudentemente assim. E o Poing fala assim, cara, eu não matei ele não, que bobagem você está falando? E ele fala, o mestre está cansado, e então por isso que eu fiz tudo isso pra você. O Yu Gang então pergunta se aquele cara realmente estava vivo ainda. E o Yu Gang só conseguia pensar se ele estava ficando louco vendo toda aquela situação. A cena então muda pra residência da Floresta Verde. O Poing então quer poucas ideias, já chega dando um chutão na porta. O Poing então fala que estava faltando muita coisa naquele lugar, e que não parecia um ambiente muito estável. E o protagonista fala que o Poing estava sendo muito rude com todo mundo. E assim o Poing acaba pedindo desculpas para o seu mestre. Havia 3 pessoas na frente deles e uma mulher. Um dos homens fala assim, aquele cara tá falando sem medo nenhum. O Yu Gang então fala, nossas desculpas por chegar tarde da noite. Porém, na hora que o protagonista olha pra frente, ele fica encantado com a mulher que estava diante dele. E ele fala, aquela mulher, será que ela é uma fada que desceu do céu? Como que uma mulher tão esbelta como essa pode estar no meio de bandidos da floresta? Será que essa belezinha está sendo mantida como refém? O Yu Gang então fala assim, Poing Xion, temos que resgatar aquela mulher imediatamente. E o homem acaba concordando com ele. Aquela mulher então fala assim, que noite linda, você não acha? Mas eu só estou me perguntando uma coisa, de onde esses 2 filhos da puta vieram? Caramba, a mulher é mó boca suja, mané, que isso? O Poing então com muita raiva parte pra cima dela, falando que aquela mulher era muito rude com seu mestre. A mulher então pede pra ele calar a boca e morrer. Ela então acabou lançando alguns objetos afiados em direção ao Poing, porém ele conseguiu partir algum deles, e com os outros ele acabou desviando. Depois então ele acabou pegando um com a sua espada e lançando em direção àquela mulher de volta, porém a mulher conseguiu desviar também. A mulher então olha pra parede e viu que tinha feito um buraco enorme, e ela fala que esse maldito pirralho de merda. Porém quando ela percebeu, o Poing já estava atrás dela segurando a cabeça dela, falando que agora já acabou. Então sorrindo, ela olha pra trás e fala assim, você realmente pensa que isso acabou desse jeito? E quando ele olha pra frente, tinha várias e várias pessoas já com armas pronta pra matar o nosso protagonista. Os caras então falam assim, tirem as mãos dessa jovenzinha, senão o pescoço desse pirralho vai ser cortado agora mesmo. A mulher então fala, você entende a situação agora, né? Seu grande guerreiro bastardo. Você gostaria de dar uma olhada no cérebro daquele pirralho junto. O Yu Gang então fica com muita raiva de todo mundo ali. Ele então acaba ativando a sua habilidade prata da alma barra, e assim acerta vários caras ao mesmo tempo. E assim ele conseguiu sair do controle de todos eles ao mesmo tempo. E o Yu Gang fala assim, não é um grande desafio isso pra mim. E o Poing fala assim, como esperado de você, meu senhor. Que impressionante corte da alma de prata. E o Yu Gang fala assim, você não disse que você iria se desculpar desde o começo? E por que que você nunca me escuta? O Poing então pensa assim, eu recebi ordens do líder do culto. E ele fala, eu não vou mais parar de bater a minha cabeça no chão, vossa alteza. E o Yu Gang fica com muita raiva pedindo pra ele parar com isso. A mulher então fala, vocês dois são piores que um bando de bandidos. E eu normalmente não recuo pra ninguém, mas você é realmente muito incrível. O Poing então acaba se levantando e já se preparando pra dar um socão na cara daquela mulher. E de longe da residência só conseguimos ouvir os gritos dela. A cena então acaba mudando pro Yu Gang numa banheira tomando banho. E ele pensa, Jianggun é um lugar muito imprevisível. E aquela mulher, na verdade não, aquela jovem, eu nunca mais quero encontrar ela na minha vida inteira. Pelo inferno que ela me fez passar. E muita coisa realmente aconteceu em apenas uma noite. E eu só quero descansar um pouco agora. Ainda assim é muito surpreendente que aquela jovem tenha oferecido seu próprio quarto pra mim. Mal sabe ele que o Poing deu o jeitinho dele, né, pra conseguir isso. O Yu Gang então fala assim, eu não esperava muito de um pequeno esconderijo nas montanhas, mas ele realmente tem tudo o que precisa. Uma pintura linda de paisagem, uma vela perfumada calmante para acalmar a mente e o corpo, e o mais importante de tudo, uma cama bem macia. E é assim que é a felicidade. De repente então ele acaba tocando em uma coisa e pergunta o que era aquilo. E quando ele olha para o lado, tinha uma pessoa com muita raiva ao lado dele. Ele se levanta então rapidamente chamando o Poing. E pergunta o que diabos é aquilo? Como que você ousa fazer uma coisa dessas com a jovem? Poing então fala que achou que o mestre dele tinha gostado dela, por isso que ele fez tudo isso. E qualquer coisa que seu mestre pedisse pra ele, ele iria fazer. O Yu Gang então com muita raiva pede pra não oferecer nada pra ele. E ele só achava aquela mulher um pouquinho atraente, nada demais. E ele perdeu todo o encanto até ela começar a falar. A mulher estava com muita raiva e ela não estava conseguindo nem falar direito porque os pontos de pressão dela foram tampados. O Yu Gang então pede pra ele parar com isso agora mesmo e liberar todos os pontos de pressão daquela jovem. E depois disso ela fala que finalmente ela estava livre. O protagonista então fala assim, me perdoe por isso, mas eu sou o Yu Gang. E qual que seria o seu nome? Ele então fala que o nome dela era Yakiran. Ele então pergunta se o protagonista era filho de algum tipo de nobre. Ele apenas fala que estava muito cansado e que ele iria dormir um pouco. A mulher então fica toda tímida falando assim, nossa, você não quer nem falar e já quer ir pra essas coisas? E o protagonista fica todo envergonhado falando que não era nada desse tipo. E que eles vão dormir separadamente, já que ele está muito cansado. Ela fala assim, ué, mas o que tá acontecendo com você? O seu rostinho é bem bonitinho e decente. Mas julgar pela forma como você me evita, será que você é impotente ou será que a sua pipa não sobe mais? E meus amigos, falou do gigante guerreiro do nosso protagonista, ele já ficou puto demais.
demais. E ela sorrindo pensa assim, então quer dizer que ele caiu mesmo na minha provocação. Eu vou me aproveitar do seu descuido e te matar brutalmente. E meus amigos, simplesmente ele acabou dando um golpe de WWE naquela mulher, dizendo como que ela ousava chamar ele de impotente desse jeito. Ele então acabou arremessando ela pra muito longe, mandando ela sair de lá agora. O Pong do lado de fora tava rindo, falando que era o esperado do seu mestre. A cena então acaba mudando pra uma cachoeira e o Yu Gang estava lá. E ele pensa, parece que dormir está fora de cogitação desse lugar. E tudo isso por causa de uma mulher louca. E Yangu está cheio de estranhos, nada além disso. E o mais perigoso entre eles é o Pong Xion. Aquele desgraçado, ele refletiu sem esforços nenhum todos os ataques. Assim então ele acaba observando um peixinho que estava no lago. Ele então acaba atacando uma kunai no lago. Ele pensa, se ele permanecer em Jianghu assim desse jeito, com essas habilidades, sem dúvida eu estou destinado a morrer de uma forma terrível. E aquele que poderia me matar a qualquer momento está ao meu lado e se chama Pong Xion. E até o culto demoníaco está tentando me assassinar. Meu pai colocou Jianghu de joelhos. No entanto, ele acabou me ensinando apenas o Silver Soul Slash. E por que diabos ele apenas me ensinou isso? O Yu Gang então percebeu que tinha uma pessoa olhando ele das árvores. Porém, quando ele notou a presença daquela pessoa simplesmente desapareceu em um instante. O protagonista então já ficou em modo de guarda, preocupado com quem era que estava observando ele. E de repente o Pong acaba aparecendo e fala assim, meu senhor, a noite está ficando muito fria, então vamos entrar. O Yu Gang então acaba sentando no chão aliviado, já que era apenas o Pong. O Yu Gang então pede pro Pong sentar ao lado dele, porém ele fala que ele prefere ficar em pé. E o garoto fala assim, eu tenho algo para perguntar, então sente-se. O Pong então observando aquilo acaba se ajoelhando pro mestre dele. E ele fala, o meu pai nunca me deixou aprender nenhuma técnica básica de palme. De todas as artes marciais, ele só me permitiu dominar a Silver Soul Slash. No entanto, ele me nomeou como líder do culto demoníaco. Porém, essas atitudes acabou entrando em contradição várias vezes. O que diabos o meu pai estava pensando quando ele fez isso? O Pong então fala, meu senhor, o Silver Soul Slash não é uma arte marcial fraca, e você possui uma força interior muito profunda. O Yu Gang então fala assim, somente com força interior eu não consigo dominar o Yang-Hu, e muito menos o culto demoníaco. Por que meu pai só me permitiu aprender o Silver Soul Slash? Por favor, responda a minha pergunta agora. E ele fala, isso é porque você deve se tornar o supremo mestre marcial, meu senhor. O Yu Gang então fala que aquilo era um absurdo, não fazia sentido o que ele estava falando. Ele fala, você realmente acha que eu posso ser incomparável no Jianghu? Com apenas isso que eu sei agora, me responda sinceramente. O Pong então fala, o que você está procurando, meu senhor? Não existe dentro do culto demoníaco. Ainda não chegou a sua hora. Então isso é tudo que eu posso dizer por hora. Ele então pede pro protagonista apenas entrar e descansar um pouco, já que eles terão que partir para a base principal da Floresta Verde pela manhã. E o Gang então pergunta se ele estava falando com ele, e o porquê que ele iria até aquele lugar. E o Pong responde ele que era pela conquista do mundo. O Yu Gang então fala assim, seu desgraçado de merda, a conquista do mundo é uma ova. Ele então acaba dando um soco no Pong, porém é sua mão que ficou dolorida. Ele então pensa, isso tudo pra mim é muita besteira. Eu nem quero ser o líder do culto demoníaco, muito menos conquistar o mundo inteiro. E aonde diabos está a minha opinião em tudo isso? O Pong então fala, meu senhor, eu te guiarei no caminho para se tornar o governante supremo desse mundo. Então apenas me siga. Nosso protagonista só estava pensando, pelo amor de Deus, velho, alguém me ajuda desse maluco. A cena então acaba mudando para a carruagem e o Gang estava lá dentro. Ele então pensa que aquele cara realmente não se importa nem um pouco com o que ele quer. E vendo que eles acabaram de ir para a base principal da Floresta Verde, ele tem apenas uma pergunta. Por que aquela mulher ainda estava na carruagem com eles? Ele então pensa que foi o Pong que acabou arrastando ela com ele. A garota então fala, jovem mestre, diga logo. Vocês realmente são uns canalhas de merda. Vocês saquearam as nossas riquezas e agora estão atrás do meu corpinho. E você teria que estar no nível de líder do culto demoníaco para comer na mesma mesa do que eu. Mano, não sei se é minha mente que tá muito poluída, mas eu achei que ela ia falar comer outra coisa. Mas vamos prosseguir, né? Ela então fala, talvez se você fosse o próximo líder do culto demoníaco, eu pensasse nisso. Mas de jeito nenhum eu vou fazer isso com você. Então é melhor você ficar bem pianinho aí do outro lado. O protagonista então acaba gritando pelo nome do Pong. Ele então fala que ele não tá mais aguentando aquela mulher surtada na frente dele, e que era pra tirar ela de lá imediatamente. Ele então acaba parando a carruagem e vai ver o que tava acontecendo. E na hora que ele abre a porta, a garota tava falando que nem fudendo que ela se casaria de boa vontade com alguém como ele. E pergunta se o bastardo do Pong tava ficando louco quando ele tentou fazer isso. O Pong então novamente apenas coloca a mão na cabeça da garota e conseguimos ouvir os gritos dela de muito longe. Até mostra aquele caracolzinho do Hora de Aventura observando tudo aquilo. O Pong então fala que ela não vai fazer mais nenhum barulho e ele poderia ficar tranquilo. E bom, eu não sei o que aconteceu, mas acabou traumatizando até o protagonista que tava assistindo aquilo. O Yu Gang então fala que aquele não era o maior problema ali. E ele fala assim, você está me forçando a fazer isso agora? E ele pensa, eu disse isso, então ele provavelmente vai bater a cabeça dele no chão de novo, certo? Aquele canalha irritante, eu não vou parar mesmo se ele fizer isso agora. O Yu Gang então pergunta o que ele tava fazendo, se ele não iria se curvar pra ele. O Pong então fala, por favor,
perdoe a minha insolência, mas a partir de hoje eu decidi guiar você com a autoridade de ser o seu professor. E o Gang se lembra da conversa que eles tiveram na noite passada e fica se perguntando se foi por causa daquilo. O Pang então fala que eles estão indo novamente, e a garota tava com o pescoço ao contrário até agora, implorando pra voltar o pescoço dela pro lugar normal. E o Gang fica se perguntando se ele vai deixar o pescoço dessa garota assim. Então a cena muda para 2 dias depois, no pavilhão Flower Moon. E o Gang então acaba se sentando na mesa com eles três, pensando que ele já estava cansado de tudo aquilo. E graças a Deus ele fez a cabeça dela voltar ao normal quando eles chegaram ali. E ele até contou pra eles que ele não queria chamar atenção desnecessária. E o Pong acabou entendendo tudo aquilo. O garçom então acaba entregando a comida deles. E o Yu Gang pensa que ele não comia uma comida tão boa assim há muito tempo. Mas a pessoa que estava servindo ele parecia muito suspeita. Ele então pensa, não, na verdade eu devo estar ficando louco. Provavelmente eu estou nervoso por estar perto de 2 lunáticos desses. Então tudo bem se eu comer agora. Porém, de repente o Pong acabou pegando no braço daquele garçom. E ele pergunta quanto tempo aquele garçom trabalhava naquele estabelecimento. O homem então fala que ele trabalha lá já há 3 anos. E o Pong fala, você sempre fica nervoso quando está servindo? E com essas palavras o cara ficou muito mais nervoso ainda. O Yu Gang então pergunta o que o Pong estava fazendo com ela e o porquê que ele estava fazendo isso, já que ele não fez absolutamente nada de errado. O garçom então agradece o jovem mestre. Ele então fala que na verdade era porque a jovem ali na mesa era muito linda. E ela sorrindo fala que ele tem bom gosto. E o Gang então fala pra eles apenas apreciarem a refeição agora. E o Pong acaba aceitando. E o Gang fala, finalmente eu vou poder dar uma mordida nisso. Porém a garota tava olhando pra ele com um olhar de morte e ele não tava entendendo por que ela tava agindo desse jeito. Ele então pergunta qual que era o problema dela agora. Ela então fala que eles estavam olhando pra nós. E o protagonista pergunta o que ela queria dizer com isso. Ele então acaba dando um tapão na mesa, jogando todos os pratos pra cima. E ela fala que eles deram 7 bolinhos para a mesa ao lado. Mas pra eles só deram 6. E isso acabou deixando o nosso protagonista com muito mais raiva daquela mulher ainda. Ela então começou a gritar para fecharem aquela maldita loja. E que ela iria acabar com todos eles ali naquele momento mesmo. Assim então Pong acaba dando uma neutralizada nela de lei. Eles então acabam pedindo desculpas e vão embora. E ela ainda tava com muita raiva falando que vai matar todos eles naquele lugar e até mesmo os dois. Mas todo mundo do restaurante estava horrorizado que o pescoço dela estava ao contrário, se perguntando se aquilo realmente era possível. Um homem então aparece e pede para o Yu Gang pagar pela comida. O protagonista então se vira e começa a gritar falando que ele só deu apenas 6 bolinhos para eles. A cena então acaba mudando e já estava à noite. E havia uma pessoa misteriosa batendo em outra pessoa. E essa pessoa misteriosa fala assim, conspirando com o servidor, não é? Isso é o melhor que você pode fazer? E a outra pessoa fala que ela sente muito, e que ele não esperava que aquela mulher fosse virar a mesa. E essa pessoa que estava sendo espancada era um assassino do culto demoníaco, o líder do esquadrão Ryuki Shinsu. Ele se ajoelha e então pede mais uma chance para a criança da iluminação. Ele então fala assim, tio, eu ainda não consegui me acostumar com esse seu rosto. Como alguém pode parecer uma criança quando tem mais de 60 anos? Além disso, ele pode ficar naquela forma, porque ele foi amaldiçoado depois de comer carne humana quando era criança. E se eu implorar misericórdia depois de falhar, com certeza ele vai me matar. Ele então fala, dessa vez eu vou ter sucesso, você pode ter certeza. O garoto que não é garoto então fala assim, essa é a última vez que eu vou deixar passar por causa dos nossos laços sanguíneos. Certifique-se de fazer certo dessa vez. O homem então acaba partindo para a floresta, e ele pensa, o esquadrão da sombra escura atrairá o Pong Shinho para mais longe o possível. Assim então os gêmeos demônios Yin e Yang vão ter a chance de cuidar do jovem líder do culto comigo. Eles então acabam achando o Yu Gang em uma janela. O homem então já estava preparando seu arco e flecha, e essa poderia ser a última chance deles. O Yu Gang então fica observando algumas pessoas da janela, e ele pensa, amantes comuns que podem ser encontrados em qualquer lugar, eu realmente queria poder ser como eles. Porém aquela surtada acaba aparecendo pedindo pra ele dormir agora. Isso com uma cara de maluca, e ele fala assim, meu Deus do céu, em que dura realidade que eu tô vivendo. Aquele desgraçado do Pong. E pensar que ele iria fazer eu dividir o quarto com essa mulher surtada. Ela então fala, a minha pele ficará áspera se eu dormir tarde. E você vai assumir a responsabilidade por isso, certo? Ele então fala, eu entendo, então vamos dormir em paz, sem mais discussão. Porém, bem na hora que ele foi fechar a janela, uma flecha acaba passando pelo seu ombro e o da garota também. E na hora que eles olharam pra trás pra ver o que era, havia várias e várias flechas vindo na direção deles ainda. E por muito pouco os dois conseguiram desviar de todas as flechas. A garota então fala que ela quase morreu. E que tipo de desgraçado ia fazer uma coisa dessas com eles? O Pang então acaba aparecendo bem na hora, perguntando se estava tudo bem com o Yu Gang. O Yu Gang então fala que estava tudo bem com ele, e que ele precisava ir até os inimigos. O maluco ele é tão sinistro que as flechas estavam batendo nas costas dele e ele não estava sentindo absolutamente nada. O Yu Gang então achou que o Pong ia enfrentar aqueles inimigos, porém ele acaba pegando o Yu Gang no braço e indo correndo. E o protagonista fala assim, eu disse pra você subjugar os inimigos, então por que você está me subjugando? Ele fala, eu não posso deixar você em um lugar tão perigoso como esse. E o protagonista fala assim, ué, como que você pode dizer isso enquanto me leva para o
meio do território inimigo. Mano, e a coitada da garota ficou lá na janela se perguntando, e ela? A mina simplesmente foi abandonada e os caras não estão nem aí. O Pong então começa uma batalha com todos eles que estavam tentando matar o Yu Gang. E assim os dois caras começaram a recuar já que o Pong estava vindo. E o outro fala, atrai o mais longe possível. Então assim o Sr. Ryuki poderá fazer o serviço dele. Porém eles não repararam que na verdade o Pong estava segurando o protagonista nos braços. O Pong então fala pra onde diabos aquele desgraçado estava olhando. E o cara não estava nem acreditando por que diabos o líder do culto estava ali. A cena então acaba mudando e aquela garota estava com 3 caras. E o cara pergunta se o Pong Shion se foi. Ela então responde que sim, mas o porquê que eles estavam falando tão informalmente assim com ela? O homem então fala que infelizmente eles falharam de novo. E ele se lembra da palavra do seu tio, falando assim, mesmo que você seja um membro da minha família, essa será a última vez que eu vou te deixar livre. Então é melhor que você tenha sucesso, não importa o que você faça. Os gêmeos então demônio pensou em fugir na mesma hora. Porém o cara acaba falando que não adiantava fugir e acaba matando os dois. E ele fala, estaremos mortos de qualquer forma. E toda essa cena acabou deixando a garota horrorizada. Ela então começa a cutucar aquele cara que estava deitado no chão. E ela fala, você só pode estar de brincadeira comigo, você está realmente morto? É, ele realmente está morto. Esses bastardos são realmente loucos. E que tipo de cultistas demoníacos eles são? Pra pensar assim tão pouco na vida. De repente então o Pong e o Yu Gang acabam voltando pela janela. O protagonista então pergunta se o plano dele era banhar ele de sangue. E de repente quando eles olham, os 3 caras já estavam mortos. E apenas a garota estava de pé. O Pong então vai checar os corpos e ele percebe que sim, era o corpo do Ryuki Sihu. E esses caras são os demônios gêmeos Yin e Yang. O protagonista então pergunta pra garota o que diabos aconteceu ali. E ela responde que ela não fez absolutamente nada. E aquele cara chamado Iko Shin-Hu acabou matando eles 3 mesmos por vontade própria. Depois de falar que a missão deles foi um completo fracasso. O Yu Gang então pergunta se era por isso que ela estava viva até agora. A garota então fala que eles simplesmente morreram sem nem sequer dar atenção pra ela. E que se ele quisesse ele poderia fazer qualquer pergunta pra ela. Ela fala assim, mas de qualquer forma, como que você pôde me deixar sozinha em um lugar como esse? Ela então pergunta se o Pong estava escutando ela. E se iria doer se ele levasse ela com ele. Ela então fala, só espera que algum dia com certeza eu vou te espancar pelas costas. Porém o Pong acabou pegando um frasco que tinha um líquido dentro. E com apenas uma gota o cadáver daqueles caras desapareceu. Derretendo assim na mesma hora que o líquido tocou na sua pele. E por fora a garota estava muito feliz, mas por dentro ela estava horrorizada com aquilo que estava acontecendo. O Pong então fala que era melhor eles saírem de lá o mais rápido possível. E os dois acabam concordando com aquela situação. A cena então acaba mudando pra carruagem novamente. E a garota fala assim, você nunca sabe o que pode encontrar em Jianghu, certo? É como se você se acostumasse a virar o pescoço. E novamente lá estava ela com o pescoço virado, velho. Ela então fala, depois de correr por 4 dias sem descanso, o cheiro está quase me matando, Pong. Será que podemos parar só um momento para que eu possa extrair um pouco de óleo da cabeça do jovem mestre? O Yu Gang então pensa que ela nunca teve um senso são, mas hoje especialmente está bem pior do que o normal. Mas era verdade, já que eles não tomavam banho já tinha uns dias. O Yu Gang então pede pro Pong parar um pouco, já que eles precisavam tomar um banho. E o Pong fala que eles precisavam aguentar só mais um pouco. E o Yu Gang fala que ele só tá falando isso porque ele está respirando ar fresco. Então era para virar a carruagem imediatamente. De repente então uma voz pede para declarar a sua identidade. E o Yu Gang fica se perguntando o que tá acontecendo lá fora. Ele então acaba saindo pra fora e pergunta o que tava acontecendo pro Pong. O homem fala assim, minhas desculpas. O meu nome é Sang Pila-hun, que dirige uma academia marcial de Xinyan. Eles então falam que uma das rodas da carruagem deles acabou quebrando. E pergunta se eles não poderiam dar uma ajuda. E nisso o Pong já tava como? Querendo matar os malucos. O Yu Gang então pede pro Pong não fazer nada precipitado. E também pra não machucar aquelas pessoas inocentes e ajudar eles. O Yu Gang então pensa assim, ele está comandando uma academia marcial de terceira categoria? Ele deve ter uma quantidade pequena de QI interno. O Pong então fala que as ordens do mestre dele ele vai. Porém eu não sei exatamente o que o Pong entendeu, já que ele pegou a carruagem no braço e simplesmente tacou ela da montanha, véi. Eu só fiquei com dó dos pobres dos cavalos que não tinha nada a ver com isso, cara, e foi de ralo. O Pong então fala que se eles quiserem carne de cavalo é só eles descerem lá e pegar. E o Yu Gang fica se perguntando se o Pong tava ficando louco. Os dois então perguntam para os jovens se eles poderiam entrar na carroça deles também. E o Yu Gang, né, que não poderia negar, fala que podem sim. E que sempre é um lugar para um treinador e um grande guerreiro. Então é dito, essa jovem se chama Ju Siu Blin. E ela acaba agradecendo pela gentileza. O Yu Gang então pede para aquela mulher entrar primeiro. E na hora que ela entra na carroça, ela vê simplesmente uma assombração sentada lá. A mulher então acaba tomando um susto absurdo. O Yu Gang então fala que ela poderia ficar tranquila, já que aquela mulher que estava ali, ela era humana. A mulher então fala assim, você é muito gostosa, você não acha? Você já deve ter feito vários homens chorarem. A Siu Blin então responde que não. A outra fala, já que você tem uma escolta, você também deve ser filha de uma família nobre. E ela responde que não também. E ela fala, cara, você só continua dizendo essa coisa porque você está com medo, não é? E assim ela chama a garota que ela acabou de conhecer
conhecer de vadia chata, mano, a menina é só ofensas gratuitas, tá ligado? É genial isso. A Seu Blinton pensa que é estranho não ter medo desse lugar. E ela fica se perguntando o que ela deve fazer em um ambiente tão estranho como esse. A Seu Blinton fala assim, jovem líder do culto. E isso acabou deixando o nosso protagonista muito preocupado. Ele então pensa, essa garota é um membro do esquadrão de assassinos que foi enviado pelo culto? E ela fala, por favor, prometa-me que você não vai fazer nenhum tipo de som. E não importa o que eu diga. E ele só conseguia pensar o que aqueles bastardos demoníacos estão afirmando. O Will Gang então pergunta se aquela garota misteriosa estava ali apenas para matar ele. E na hora que a garota foi responder o Will Gang, o Pong acabou chegando quebrando a carruagem no meio para pegar ela pelo pescoço. E assim ele acabou pegando a cabeça da garota também. E o cara pegou com tanta brutalidade que ele falou assim, eita, eu acho que eu matei ela sem querer. O Will Gang então pergunta se aquela garota tinha tomado veneno. E o Pong fala assim, sim, meu senhor. Levou muito menos tempo do que pressionar seu ponto vital. E o Sang Pyo-ho fez o mesmo. A garota então pergunta quem diabos era aqueles dois que ela estava viajando. E por que sempre que alguém se aproxima deles acaba perdendo a vida. E o porquê que eles estão fazendo essas coisas com as pessoas. O Pong então acaba dando um tapa no pescoço dela, fazendo ela desmaiar. E ele fala, a culpa é minha por não ter nocauteado ela antes que causasse conflito. Então me desculpe por isso, meu senhor. O Proto então fala, tanto faz. Como que você descobriu sobre o Sang Pyo-hong? E ele fala, eu fiz duas perguntas a ele por telepatia. De qual grupo do culto demoníaco ele era? E quem está no comando dessa operação? E a expressão de rosto dele mudou completamente em apenas um segundo. E eu estava prestes a fazer um movimento. Mas para minha surpresa ele acabou se em apenas um instante. O Proto então pensa assim, ele o irritou e o pegou na mosca. O Pong Xion pode ser muito estranho, mas ele é bem personalizado. O Pong então fala, meu senhor, para que eles rastreiem você sem eu perceber, algo com certeza deve estar errado aqui. E eu penso que alguém marcou você com um cheiro de 1000 milhas. O aroma de 1000 milhas. Um aroma que somente aqueles que dominam a arte divina de rastreamento podem sentir. Os traços de cheiro de 1000 milhas desaparecem imediatamente após alguém ser marcado. Então a pessoa marcada jamais notaria que foi marcada. E é um método de rastreamento incomparável. O Will Gang então fala assim, você está certo, isso faz total sentido agora. Mas existe alguma maneira de remover isso? O Pong então fala, poderemos queimá-lo com o calor do sol escaldante, mas você pode ter que suportar um momento de dor intensa. O protagonista então fala que ele vai aguentar esse momento de dor, então ele pode ir em frente com esse plano. O Pong então pede para o nosso protagonista sentar de pernas cruzadas, e que ele iria começar aquele tratamento. De repente então, o protagonista começa a gritar de muita dor, já que a dor era absurdamente mais intensa do que ele estava esperando. E depois de um brilho absurdo vindo da carruagem, o protagonista fala assim, meu Deus do céu, eu quase morri. E graças a Deus isso finalmente acabou. Porém, de repente o Pong acaba colocando a mão de novo na cabeça do protagonista. E ele fala que o Pong era um desgraçado, já que ele disse que seria apenas um momento. E o Pong fala assim, não, meu senhor, é claro que vai levar apenas um momento. Um breve momento de 15 minutos. O protagonista então fala que ele era um desgraçado, que ele realmente estava gostando daquilo. Algumas pessoas então falam assim, o que diabos está acontecendo aqui? Como que o cheiro de 1000 milhas se foi? E na pedra com aqueles dois corpos estava escrito, chame meus olhos de novo e vocês estarão mortos. Aquele garoto idoso lá falam como que eles ousam ridicularizar ele desse jeito. E as ordens do líder do culto estavam erradas. Ele deveria ter assassinado o jovem líder do culto. Em vez disso, eu tenho que transmitir a sua vontade para garantir a liberdade de Yu Gang. E desde quando o culto demoníaco foi tão misericordial desse jeito? E eu não posso fazer nada agora além da ordem que foi dada. Ele então acaba chamando um homem chamado de Ryelpyo. Ele então acabou se marcando com o aroma de 1000 milhas. Ele então fala, eu acabei de me marcar com o aroma de 1000 milhas. E agora eu vou começar a perseguir o jovem líder do culto. Vá até a filial de Shang-Chi e relate a situação e peça reforços agora mesmo. E depois que você terminar esse relatório, você vai voltar até o culto. E ele pede pro cara não discutir com ele, apenas fazer o que ele quer. E ele fala, quando chegar a hora, eu, a criança da luz, irá para a vida após a morte com Pong Xion. Então a cena muda para o nosso protagonista. E ele pensa, Pong Xion, eu vou garantir que passarei por você. E também vou passar a vontade do líder do culto pra frente. E ele queimou tudo. Pong Xion, por causa desse canalha, eu não consegui nem sequer ouvir o que ela estava tentando me dizer. E eu me pergunto o que aquela garota estava tentando me dizer naquele momento. A mulher então fala assim, jovem mestre, você está perdido nos seus pensamentos novamente? Não me diga que a tentativa de assassinato acabou te abalando. Você realmente é muito fofo, não seja tímido. Você pode me dizer. E assim ela começa a debochar muito da cara do Yu Gang. O Yu Gang então acaba perguntando pra a criança, ela não tinha nenhuma preocupação com os outros. E ela só ficava olhando pra si
mesma. Ele então pergunta se a cabeça dela só servia pra decoração, e se não tinha nada funcional dentro daquele crânio. E ela então fala, agora você está dizendo tudo o que quiser. Por que eu deveria me preocupar com isso? Ou você quer que eu chore, reclame e implore pela minha própria vida? Você quer me confrontar e envolver o seu braço em volta do meu ombro enquanto eu faço isso? É isso que você quer, não é? O Ryugang então todo confuso fala que não era bem isso que ele queria dizer, não. E ela fica com muito mais raiva ainda, né? Mais normal dessa maluca surtada aí. O Ryugang então acaba reparando que na verdade ela estava tremendo demais. E ela provavelmente estava falando tudo aquilo apenas para acalmar seus nervos. Ele então fala, Akira, me desculpe por isso, eu realmente não deveria ter dito isso. Ela então pergunta o que aconteceu com a telepatia dele. Ele então fala, eu estou usando isso pra você. Não posso simplesmente me desculpar com ninguém, sabe? Ele então fala, é claro que você não pode, né? Mas no que você estava tão perdida assim nos seus pensamentos? E ele fala, bom, isso é sobre meu amigo. A sua família é bastante poderosa, mas o seu tio acabou encenando uma rebelião. E o meu amigo conseguiu escapar com a ajuda de um subordinado de confiança. Mas os soldados de elite que o seu tio está enviando está tentando matar o meu amigo. E normalmente eles queriam eliminá-lo, pois ele é um fator de muito risco para eles. Mas ele continua sentindo como se estivesse tentando dizer algo a ele. Ela então fala, com base no meu julgamento brilhante, parece que eles estão tentando dizer que não farão mal a ele. E isso apenas se ele acaba vivendo uma vida tranquila. O Ryugang então começa a refletir um pouco sobre tudo aquilo que estava acontecendo com ele. E ele fica se perguntando, afinal, será que esse realmente foi o caso? Será que os soldados de elite do culto demoníaco erraram seu alvo de propósito? Não, isso é impossível. Mas o que ela estava tentando me dizer? E assim ele pensa nas palavras daquela mulher. E ela fala, matar você, jovem líder do culto. Eu realmente não tinha intenção de fazer isso. E isso acabou deixando ele muito surpreso com toda essa situação. O Pong então acaba abrindo a porta e fala que eles devem fazer uma pausa. E o Ryugang pensa assim, agora eu sei o que eles querem, então eu não preciso mais ter medo. E ele responde, claro, mas me desculpe, Pong Xion. Pela liberdade que eu quero, eu vou sair agora. E assim ele acaba saindo da carruagem. A cena então acaba mudando para eles dentro de um restaurante, onde o garçom estava servindo a comida que eles tinham pedido. A garota então fala que já passou tempo demais e o Pong com certeza deve ter finalmente amadurecido. O Ryugang então pede para eles esperarem só um minuto. Então pergunta para o garçom de quais guerreiros aqueles caras eram. O garçom então responde que eles são do clã de Tiger Cloud. Os guerreiros de lá são todos reconhecidos por suas habilidades em artes marciais. E ele fala, você estará seguro desde que não comece uma briga primeiro. Então você realmente não precisa se preocupar com isso. E o protagonista pensa assim, clã Tiger Cloud, né? Eles são todos habilidosos em artes marciais. E eu realmente acolho isso. E eles serão perfeitos para manter o Pong Xion ocupado. E depois de causar ferimentos graves no Pong Xion, usando a Soul Force, eu vou deixar ele preso com o clã Tiger Cloud e fugir. E mesmo que a força da alma possa quebrar rochas, ele é extremamente forte. Então com certeza ele vai se recuperar rapidamente. O Ryugang então se pergunta para atacar o Pong. E ele pede desculpas por isso. Porém, na hora que ele foi atacar, os dois acabaram ficando muito surpresos, tanto o protagonista quanto aquela garota, já que o golpe dele nem sequer perfurou ele. O Pong então dá uma olhada com um olhar muito ameaçador pro protagonista. E o Ryugang fala assim, o que diabos há de errado com o corpo desse desgraçado? O Pong então sem entender nada pergunta por que ele estava chamando ele. O Ryugang então tenta dar uma improvisada, falando que chamou ele mesmo, já que ele estava extremamente furioso agora. A garota então pensa que com certeza ele tinha surtado de vez. E o Ryugang fala assim, olhe para aqueles desgraçados ali na outra mesa. Eles ousaram usar espadas na minha frente. Eu não aguento mais isso, então temos que ensinar boas maneiras a eles. Os outros caras então perguntam o que aquele pirralho estava falando dele. O Pong então fala, para o meu senhor ter me invocado usando a força da alma, eu só posso imaginar o quão furioso ele está nesse momento. O Ryugang então fala assim, capture os vivos e dê uma boa lição neles. E se você deixar um deles sequer escapar, eu jamais vou te perdoar, então é melhor você fazer um bom trabalho. O Pong então fala que ele aceita o comando do seu mestre. E assim todos aqueles caras partem em direção ao Pong. Porém, como esperado, né, o Pong saiu espancando todos os caras como se não fossem nada, afundando assim a cabeça de alguns deles no chão. E bem nessa hora, o Ryugang fala que era finalmente a chance dele de correr. O Ryugang então começa a correr o mais rápido que ele conseguia daquele lugar, já que por causa daquela confusão o lugar estava quase desmoronando. E ele pensa que ele jamais vai esquecer o sacrifício do clã Tiger Cloud, e que mesmo que aquilo drene todo o QI dele, ele tem que escapar para o mais longe que ele puder enquanto eles mantêm o Pong Xion ocupado. Ele então já chega até o portão externo, e ele pensa, eu finalmente vou poder sair e encontrar a minha liberdade. E isso realmente é perfeito, é tudo que eu quero. Porém, para infelicidade do nosso protagonista, o Pong simplesmente apareceu atrás dele. E ele fala, sim meu senhor, isso foi realmente uma prática de habilidade de leveza perfeita. E eu realmente estou muito orgulhoso do senhor. Ele então acaba pegando o nosso protagonista pelo kimono dele. O Ryugang então pergunta como que ele chegou tão rápido ali, e se ele ousou desobedecer a ordem dele de capturar todos eles vivos. O Pong então fala que eles têm que ir, já que aqueles caras estão esperando por ele. E todos aqueles caras estavam no chão reverenciando eles, dizendo, viva o céu eterno.
Eterno, e pedindo pra por favor punirem ele pela insolência deles. O Pong então fala, eles estão desesperados implorando por perdão da vossa senhoria. E nisso o Gang não tava nem conseguindo acreditar que aquilo foi possível. E ele pensa, eu confiei em vocês, Tiger Cloud, e eu realmente acreditei que vocês dariam tempo suficiente para que eu pudesse escapar. Mas pensar que tudo que eu ganhei foi apenas uma vida longa ao céu eterno. O homem então acaba se levantando falando que ele não vai se ajoelhar para um pirralho como aquele. E agora era a oportunidade perfeita para ele agir. Porém o Gang acaba pegando na cabeça dele falando que ele jamais vai perdoar tão fácil assim. O Pong então sorrindo fala que aquilo realmente era muito impressionante. E o Gang chorando só conseguia pensar que ele vai matar todos eles ali. A cena então acaba mudando e o Gang estava depressivo pensando em tudo que aconteceu com ele. E ele pensa, até a elite do culto demoníaco e a força da minha alma foram inúteis contra ele. E eu realmente sou incapaz de escapar das garras do Pong Xion. A garota então fala assim, meu senhor, você realmente está planejando matar o Pong Xion? E ele fala, eu não estava mirando em um ponto vital. E não que eu me importe com isso, mas a minha lâmina nem perfurou ele. E ela fala, não foi porque a sua lâmina era um lixo? Ele então acaba pegando a sua lâmina e jogando contra um objeto, cortando ele no mesmo momento. Ele então observando isso, ela fica muito surpresa. E ela fala que o Pong realmente é um tipo de monstro invencível. E ela fala, para o meu senhor manter tal bastardo como subordinado, você é realmente alguém muito importante, não é? Ele então pergunta o que exatamente ela estava tentando dizer. E ela fala, meu senhor, você quer escapar daquele desgraçado, você não quer? Mas e aí, você vai querer que eu te ajude nisso? Ele então pergunta como que ela exatamente estava planejando ajudar ele. Ela então fala que ela tinha um presentinho muito divertido pra ele. Ela então acaba tirando um tipo de pílula do seu kimono. E ela pergunta o que ele achava disso. Se ele iria querer brincar um pouco com Pong. O Gang então fala que parecia muito suspeito pra ele. E assim ele acaba perguntando o que era aquela pílula. E ela fala, é um comprimido de elixir que vai virar o seu interior de cabeça pra baixo. E 15 minutos depois de comê-lo, você ficará com uma diarreia terrível. O Gang então pergunta pra ela se ela quer que ele coma aquilo. Ela então fala que seria uma visão maravilhosa, mas aquilo ali é pra ela. Ela fala, ouça com muita atenção, senhor maldito. Diga isso ao Pong depois de eu tomar a pílula. Nessa hora então o Pong acaba entrando com tudo. O Gang então fala assim, ela não pode fugir, usando a desculpa para aliviar ela mesma. Então é melhor você não tirar os olhos dela. E isso o tempo inteiro, você entendeu? E o Pong fala que ele entendeu sim. Assim então o Pong sai seguindo aquela garota para o meio da floresta. E o protagonista pensa que ela tem que ir o mais longe possível para ele poder fugir. E ela estava pensando, o Pong vai ter que te procurar depois que voltarmos. E é aí que eu vou fugir. Então voltamos um pouco antes disso começar. E ela fala, eu posso facilmente arrastar por 1 hora isso. E eu vou tomar a pílula pra você. O Gang então fala que ele ficaria muito grato com isso. Porém ele estava sentindo um pouquinho de pena da Yakiran agora. Ela então com um sorriso maléfico, ela fala que não precisava ter dó dela não. Já que eles vão mostrar para o Pong como é ser esfaqueado pelas costas. O Gang então fala que eles vão fazer isso. E agradece novamente a Yakiran. Ela fala, olhe bem pra você, é preciso reconhecer bons negócios quando vale a pena, não é? E que tal você me comprar uma bebida mais tarde? Ah, fico, esse papinho aí a gente até sabe pra onde que vai escalar isso daí. Ela então acaba tomando aquela pílula. E a pergunta que não quer calar é por que ela anda com um tipo de pílula desse jeito? Mas vai saber, né? Porque maluco é maluco. A garota então começa a gemer de dor, falando pro Pong que as entranhas delas estavam queimando. E que era pra parar a carruagem agora. Assim então o Pong acaba parando a carruagem, o que acabou deixando os dois muito felizes. O Pong então com uma expressão muito séria fala assim, vocês acham mesmo que eu vou cair numa coisa dessas? O Gang então desesperado fala que ela realmente não estava bem. E que era para parar a carruagem agora mesmo. O Pong então fala, não caia nos truques dela, senhor. O Gang então tava desesperado falando que ele não estava entendendo muito bem o que ele queria dizer. Ela realmente não estava nem um pouco bem. E ele está ordenando que ele pare a carruagem agora mesmo. Ele então começa a xingar muito o Pong dizendo para ele parar a carruagem agora. Porém o Pong não estava mais respondendo absolutamente nada. E a garota já não estava mais aguentando, mano. Ela então fala que os dois eram os desgraçados filhos da mãe. E antes da garota, digamos assim, teoricamente, explodir, né, dentro da carruagem, o Pong acabou salvando o nosso protagonista de sentir aquele cheirinho belo de merda, sabe? O Pong então acabou de se desculpando, já que ele não imaginava que ela ia se cagar inteira. O Gang então fala que o Pong não obedeceu às ordens dele, e por isso ele merecia ser punido. O Pong então fala que ele deveria suportar todas as dificuldades que surgirem para se tornar um mestre supremo. O Gang então fala assim, o caminho para se tornar um mestre supremo, isso que você está falando envolve eu cheirar merda dos outros? O Pong, para se desculpar, ele começa a dar várias cabeçadas nas árvores. A cena então acaba mudando e eles também mudaram de carruagem. Essa carruagem agora era completamente diferente, já que a outra, bem, vocês sabem o que aconteceu, né? Foi completamente inutilizada. E meus amigos, quando é mostrada a cara da garota, mano, parecia que literalmente saiu a alma junto com a merda dela. O Gang só conseguia pensar que ela deveria ter morrido depois de cagar tanto assim. Porém a garota fala que ela queria tentar de novo. O Gang então fica impressionado que ela queria repetir a dose. Ele então pergunta pra Yakiran por que ela estava fazendo tudo isso por ele. E assim ela começa a gritar com ele
mandando ele calar a merda da boca dele. Ela fala que a família Son não desiste tão fácil assim. Eles então acabam tentando novamente. O Pongton abre rapidamente a porta da carruagem. O Gangton pensa que ele não poderia desperdiçar o sacrifício dela. Ele então fala: Yong, pega a Yakiran agora e deixe fazer seus negócios. Porém o Pong acaba lançando um golpe com a sua espada, passando raspando entre eles. O Pongton fala que ele não poderia deixar isso continuar e ele teria que matar ela. O Gangton tentando defender ela fala que o único defeito dela é que ela caga mais do que os outros. E isso não era nada demais e que era apenas para levar ela para fazer seus negócios lá fora. O Gangton percebe que ali era o momento perfeito. Então ele pergunta para o Pong se ele iria desobedecer às ordens dele de novo. O Pongton acaba falando que ele sente muito e que ele vai fazer como ele ordena. O Gangton fala que vai feder demais, então é para levar ela para muito longe dele. E ela também não pode fugir, então era para ficar de olho nela. E o Pong fala que é como ele comanda e que ele vai fazer isso. O Gang rapidamente então tenta fugir daquela carruagem. E ele pensa que ele jamais vai esquecer o sacrifício da Son e Akiran. Ele então pensa que se ele usar a habilidade da leveza, o Pong com certeza vai pegar ele rapidamente. Então nesse caso ele vai ter que usar outra coisa. Ele então chega em um lugar e fala que ali deveria ser um bom lugar para ele, já que o objetivo dele dessa vez é se esconder. O Gang então começa a coletar várias e várias folhas que estavam no chão. E depois de um tempo ele acabou se escondendo no meio daquelas folhas. E o Pong acabou passando por lá, falando que os rastros do jovem mestre dele havia sumido ali. E ele fica se perguntando para onde que o jovem mestre dele tinha ido, já que ele não estava conseguindo encontrar ele em lugar nenhum. O Pongton fala assim: não há uma chance do meu senhor desistir da sua posição de líder do culto e simplesmente ir embora. Então com certeza alguém deveria ter sequestrado ele enquanto ele estava praticando. E ele não vai perdoar essas pessoas de jeito nenhum. O Gangton percebe que ele se foi, porém ele precisa ficar calmo e parado ali por mais um tempo. Então acabou se passando algum tempo e já estava quase anoitecendo. E ele já tinha contado até 19.000. E quando chegou no 20.000, ele acaba saindo do seu esconderijo, falando que provavelmente o Pong já deveria ter sumido. E agora ele finalmente poderia respirar um pouco. Porém, meus amigos, o Pong estava bem do lado, só esperando ele sair da moita. O Gangton fica desesperado com aquilo, tentando explicar. O Pongton fala: então quer dizer que você já aprendeu as artes furtivas, não é, meu senhor? E o Gangton fala que era isso mesmo. E Jiang-Hu é muito assustador. E ele fala: você realmente dominou as artes de rastreamento, não é, Pong? Assim então ele fala: vamos lá, já que terminamos aqui. Afinal, temos um longo caminho a percorrer. Porém o Pong fala assim: espere um pouco, senhor. Você vai precisar abaixar um pouco a sua cabeça. E pelo olhar do Pong, mano, boa coisa não tava por vir não. Rapaziada, se vocês querem a parte 2 dessa obra aqui, é só vocês deixarem muitos likes e muitos comentários. Se tiver 10.000 likes e 1.000 comentários, eu vou trazer na mesma hora aqui pra vocês. Não se esqueça que os membros têm acesso antecipado aos vídeos. E além de ajudar o canal, também pode ver todos os vídeos sem anúncios. Se torne membro com o link aqui na descrição. Até o próximo vídeo e valeu!